interrompidos. Essas duas palavras podem definir o que a pandemia do novo coronavírus fez com milhões de pessoas ao redor do mundo. Da falência de novos negócios ao cancelamento de casamentos, por exemplo, muitos tiveram os desejos de viagens destroçados pela Covid-19. Cenas de passageiros presos em aeroportos fechados por normas do governo ou de aviões vazios estacionados tornaram-se comuns em fotos e imagens televisivas. Em meio a esse cenário, há aqueles que haviam deixado tudo ou boa parte do que tinham para trás para viajar pela América do Sul. A prática, algo comum entre aventureiros de países do continente, também foi afetada. As paisagens paradisíacas da cadeia de montanhas do Chile, por exemplo, tornaram-se um fardo para brasileiros que, impedidos de retornar, têm essa vista como a única nos últimos dias. Eu sou Eric Halpe e no Direto ao Ponto desta sexta-feira, 24 de abril de 2020, eu converso com o chefe de reportagem do Correio do Povo, Henrique Massaro. O meu colega fez um trabalho sobre esse grupo de pessoas que resolveu viajar pelos nossos vizinhos, mas ficou preso sem poder retornar ao Brasil. A reportagem está no caderno Mais Domingo deste final de semana. Bem-vindos! Para muitas pessoas, mochilar é a verdadeira arte de viajar. Viajar e mochilar podem significar coisas diferentes e podem ser para pessoas diferentes. Nem todo mundo gostaria de fazer um mochilão. Vamos deixar claro, não existe uma forma melhor, são apenas diferentes. Fazer um mochilão nada mais é do que transformar o seu estilo de viajar. Significa se importar menos com o óbvio turístico e se render às particularidades locais. A definição não está na sua mala, nas suas roupas ou se você viaja sozinho ou não. Está nas escolhas. E assim, há quem pegue seu carro ou algum automóvel e saia, sem muitos rumos, apenas diretrizes de lugares para ir. Se antes sonhava com o nomadismo, agora a maioria dessas pessoas entende a situação e só quer voltar para o Brasil, ou para o lugar que chamavam de casa por aqui. Entre viajantes e mochileiros, no processo de repatriação do Itamaraty, até quinta-feira, mais de 15.800 pessoas haviam sido trazidas de diversos países via aérea, restando cerca de 4.100 em 82 países. Henrique, bem-vindo! Obrigado, Eric. Para a gente começar, eu quero que nos conte como foi o processo para chegar nessa pauta, nesse grupo específico de pessoas. Bom, na verdade, eu mantinha contato com um casal de viajantes que a gente já fez reportagens algumas vezes, que são de Bento Gonçalves, e eles estavam no meio da viagem deles e eles precisaram voltar. No caso, eles conseguiram voltar, tiveram uma empreitada bem grande, mas conseguiram voltar. E me mandaram mensagem falando de como tinha sido essa volta. E a partir deles eu comecei a pedir contatos para saber se eles tinham sabiam de outras pessoas que tinham passado pelos mesmos problemas ou que até de repente tivessem presos em outros lugares e não tivessem conseguido retornar para o Brasil. E aí o que aconteceu é que eles foram me passando um contato, depois outro, porque as pessoas que viajam assim acabam se conhecendo bastante. E quando eu vi, eu tinha uma rede bem grande de pessoas que estava meio que presa fora do Brasil, espalhadas pela América do Sul, principalmente no Chile. E no fim a matéria se tornou muito mais sobre isso, né? O casal que eu entrevistei primeiro lá, que conseguiu voltar, eles até estão na matéria e tal, mas a reportagem ela trata muito mais e traz muito mais histórias sobre essas pessoas que, diferentemente deles, não conseguiram retornar para suas casas. Perfeito. E qual é o perfil dessas pessoas, Henrique? Olha, Eric, são várias pessoas. Eu conversei desde motociclistas, que historicamente são grupos que costumam viajar pela América do Sul, e até pessoas um movimento que a gente percebe principalmente nos últimos anos aí e tal, que estão realizando aquele sonho de se juntar, ou um casal, ou até mesmo uma família toda, pegar um carro, uma van, um motorhome e sair rodando mundo afora. Então, geralmente são pessoas na faixa perto dos 30 anos, e que, de certa forma, estavam ou insatisfeitas com o trabalho ou com a vida que vinham levando nas suas cidades, ou que sempre tiveram, por algum motivo, um desejo por aventura e saíram, se planejaram, obviamente, reuniram dinheiro e saíram mundo afora. Só que o que acontece é que, no meio dessa pandemia, todo o planejamento ele acabou indo pelos ares, porque as fronteiras que a gente se acostumou nos últimos anos a ver elas quase como inexistentes, elas se ergueram com uma força absurda, todos os países tomando medidas de isolamento, e aí acontece muito de as pessoas não poderem ir nem para um lado nem para o outro. No país que elas estão, elas não conseguem muitas vezes ir para alguma cidade e tentar algum abrigo, e também não conseguem voltar por conta desse fechamento de fronteiras. Claro, e nesse ir tu mencionaste anteriormente o Chile, mas que outros países têm brasileiros trancafiados?
Segundo as últimas informações que a gente tem do Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, existem brasileiros em situações, né, retidos em 82 países. Só que a gente limitando, claro, isso são viajantes de tudo, né, de todas as formas. Sim, todos os tipos de formas. Exato. Desde pessoas que estavam morando fora ou até estudando, a gente imagina que tem grupos diversos. Nessas condições, né, de que a gente limitou nessa matéria, que são os aventureiros, digamos assim, os nômades, né, que pegaram o seu carro, sua moto, enfim, e saíram pelo mundo, o principal país que a gente conseguiu mapear é o Chile. Essas pessoas costumam viajar, geralmente, né, pela América Latina, né, alguns até vão para outros lugares, mas tendo que atravessar o oceano fica um pouco mais complicado. Então, na América do Sul, o Chile é o país que a gente mapeou com mais casos, né, de pessoas que estão presas. Teve gente que ficou em situação complicada na Argentina, no Peru, no Panamá, mas o Chile é mais complicado justamente porque elas não conseguem sair. O Chile, as 3 fronteiras, né, Argentina, Peru e Bolívia, estão todas fechadas, ninguém consegue entrar nesses países. Então, para voltar para o Brasil, obrigatoriamente teria que passar por um desses países. Então, o Chile acaba sendo esse lugar de maior isolamento. Perfeito. Na tua reportagem, Henrique, trazes relatos sobre o tratamento que esses brasileiros têm recebido por conta dos nacionais dos países onde eles estão presos, né? Dá um spoiler pra gente, nos diz como isso tem sido e se alguma história chamou a tua atenção durante essa produção. Chamou sim, tem algumas coisas. Eu comecei recolhendo alguns relatos do pessoal que teve que ficar um tempo na Argentina e acabou conseguindo voltar e que sofreu algum tipo de preconceito, hostilidade. Mas o que me chamou mais atenção ocorreu no Chile mesmo, porque, né, até pelas pessoas ainda estarem lá. Uma família que eu conversei que está... Mais uma família, na verdade, que eu conversei que estão no deserto do Atacama, tem sofrido bastante hostilidade, assim, pelo que eles comentam, as pessoas, parte da população local vê meio que os estrangeiros como, de certa forma, meio inimigos nesse momento, assim. Uma pessoa que eu conversei chegou a me mandar um vídeo em que eles estão estacionados, né, nas ruas. Eles estão em San Pedro, né, que é uma cidade, né, do deserto do Atacama. Eles estão estacionados no terreno de uma praça. E aí não estão afastados da cidade, estão dentro da cidade, num lugar onde eles conseguem ficar. E mais de uma vez acontece de as pessoas virem e serem bem hostis mesmo. Nesse vídeo que ele me mandou, vem uma caminhonete com 5 pessoas e eles e ameaçam eles caso eles não vão embora, e no fim, por sorte, terminou só num bate-boca ali. Mas é uma coisa que me chamou a atenção porque essa família especificamente, essa e até outras que estão ali junto com eles, estão sofrendo com a questão de falta de recursos financeiros. Daqui a pouco vai começar a faltar dinheiro para comprar comida, né? E ao mesmo tempo sofrendo com essa hostilidade, e não tem nenhuma data prevista para que eles consigam sair desse lugar. Perfeito. Falando nessa questão do dinheiro, me chamou a atenção lendo tua reportagem, uma parte que fala sobre uma família de Anápolis, em Goiás, né? Que eles mencionam sobre o aumento do preço de alguns produtos, como por exemplo a pasta de dente, que custa quase R$30. Como é que essas famílias têm feito para se virar nessa situação? Porque também comentas que alguns estão até pescando, né, para conseguir ter alimento. Sim, então, eu até comentei anteriormente, né, que todas as pessoas que saem pelo mundo, por mais aventureiras que sejam, elas obviamente, né, não são loucas e fazem um planejamento, né, se junta dinheiro. Se essa família que tu mencionou, por exemplo, eles contavam também com a venda de alguns produtos que eles vendiam para turistas durante o percurso. Só que esse planejamento, né, assim como todos os planejamentos que a gente conhece, eles meio que acabaram nesse momento de pandemia, né? A gente está vivendo uma situação realmente muito extrema, né, muito atípica. E muitas delas, claro, as famílias que tinham mais recursos, que saem para viajar com mais recursos e que tem alguma fonte de renda no Brasil que se mantém, elas estão mais tranquilas, mas muitas delas já sentem que começa a faltar. No caso dessa família aí, eles já estão com os 2 filhos, né? Eles precisam comprar fralda e leite para o filho menor e realmente está faltando. Pelo que ele me disse, ele falou assim, a gente ainda não está numa situação de fome, mas se encaminha para isso. E o mais preocupante é que eles né, nesse planejamento que eles têm que fazer agora, que é diário, né, para conseguir sobreviver, eles não sabem até quando que vai ser isso. E isso que é o pior. E ainda, no meio de tudo isso, se soma essa hostilidade que a gente falou, né? Claro. E como essas pessoas têm se articulado para buscar ajuda pelas redes sociais? Porque muitos compartilham suas histórias pelo Instagram.
Bom, pois é, se formou principalmente, todos meio que têm o contato uns dos outros, então eles todos conversam entre si. Se formou no Brasil, a gente mapeou pelo menos um grupo de WhatsApp, onde estão todos esses viajantes estão, e com auxílio de algumas pessoas que também costumam viajar e tal, e estão no Brasil. Basicamente, eles tentam contato todos os dias com consulados e embaixadas para ver se vai ter alguma maneira de liberar essa fronteira com a Argentina. E existem alguns números de emergência do próprio consulado chileno, das embaixadas. O que acontece é o seguinte: a gente entrou em contato com todos esses números, só que todos os consulados, embaixadas, eles não falam com a imprensa, recomendam que o contato seja feito diretamente com a assessoria de imprensa do Itamaraty. E o que acontece? Existe um posicionamento padrão que, até porque, né, como eles mesmos afirmaram, são brasileiros em 82 países. Então, cada país tem a sua legislação, tem o seu isolamento adotado, e em cada país tem pessoas com situação diferente. No caso desses viajantes chilenos, o que seria necessário, e é o que eles estão tentando articular, um comboio para que eles possam retornar, passar pela Argentina numa rota única, cada um com o seu veículo, né? Só que não necessariamente isso vai acontecer. Uma maneira que o Itamaraty tem conseguido fazer para repatriar as pessoas é conseguir fretar voo, por exemplo. Nesse caso, eles teriam que deixar os seus carros, né, que são as suas casas móveis, para trás, depois tentar recuperar. Então, a situação é um pouco complexa por causa disso. O Itamaraty, e isso vai estar na matéria, tem um número na América do Sul, que é um número de emergência, que é um grupo especial de crise, mas que, enfim, até agora não deu um retorno que não seja esse que esses viajantes estão nos relatando. Essa possibilidade do comboio está sendo mais articulada e talvez exista a possibilidade dela acontecer, porque a Secretaria Internacional de Relações Internacionais de Santa Catarina, né, ou seja, um órgão a nível estadual do governo de Santa Catarina, acabou entrando um pouco nessa articulação, junto, obviamente, com o Itamaraty, com consulados e embaixadas, o que acontece? No dia 26 de março, no caso, quando o presidente da Argentina decretou que não poderiam entrar mais nenhuma pessoa na Argentina, inclusive os próprios argentinos, o governo de Santa Catarina ajudou com que 180 argentinos que estavam no território catarinense pudessem retornar ao país. Agora, uma esperança é que, do outro lado, possa ter esse apoio para que os brasileiros possam cruzar a fronteira e assim voltar para o país. Por enquanto é isso que se sabe. Claro que essas articulações são feitas diariamente, a qualquer momento pode ter alguma notícia boa para essas pessoas. Henrique, qual é o sentimento desses viajantes? Eles sentem frustração por ter que cancelar sua viagem? Eles entendem a situação e querem voltar para casa? O que tu viu aí nessas conversas? O que eu senti de principal é uma sensação de impotência, assim, né? É um caso bem até distópico, assim, porque muitos deles estão em lugares que a gente vê nas fotos, são lugares paradisíacos, assim, é realmente uma imensidão que normalmente daria uma sensação de liberdade, né? Que é o que eles foram buscar quando saíram de casa. Mas por causa dessa pandemia, eles acabam que eles estão presos nesses lugares em que eles deveriam estar explorando e conhecendo. Então a sensação que eu sinto da maioria deles é de impotência. Todos estão, de certa forma, conformados que nesse momento tem que aguardar, só que, claro, alguns conseguiram lugares mais apropriados para isso, né, para simplesmente sentar e ficar esperando, mas em alguns outros começa a crescer o desespero, né, porque estão enfrentando situações bem complicadas, né, tanto de hostilidade quanto a questão climática. Pessoas que estão principalmente na Patagônia chilena, lá começam a conviver com temperaturas muito baixas, que a sobrevivência vai ser bem difícil mesmo nos próximos dias. E a editora do Caderno Mais Domingo, a minha colega Virginia Della Vecchi, que apresenta comigo o podcast Não Tem Fora sobre o meio ambiente, traz um outro destaque da edição deste final de semana. Oi, Eric, ouvintes do Direto ao Ponto. Então, além dessa matéria do Henrique Massaro sobre os brasileiros que não estão conseguindo retornar ao país por causa do fechamento das fronteiras causado pela pandemia do novo coronavírus, a gente tem outras duas matérias que eu gostaria de destacar e que estarão publicadas nesse domingo no Correio do Povo. A primeira delas é uma matéria do repórter Rafael Peruso sobre a situação dos jogadores de futebol que estão apresentando sintomas de ansiedade e de depressão causados pelo confinamento motivado pela pandemia. O Rafael conversou com psicólogos
brasileiros e de fora para tentar entender quais são as medidas que estão sendo tomadas, o que pode ser feito para preservar a saúde mental desses atletas que estão enfrentando a paralisação das suas atividades e que estão sem muitas perspectivas em relação ao futuro. A outra matéria que eu gostaria de destacar é uma entrevista com uma brasileira que mora há muitos anos na França, Catherine Bortolon. Ela é psicóloga e professora universitária em Grenoble e ela fala um pouco de como é que está sendo a experiência dela nesse momento de confinamento, de pandemia, como a França tem enfrentado a pandemia, quais foram as medidas que foram tomadas antes, como é que vem sendo tomada agora, o que o governo francês está fazendo, como foi a preparação dos hospitais, enfim. Além dessa preparação mais macro de como o país foi se organizando, ela também falou um pouco de como é que é a rotina dela, como é que está sendo para ela esse período e como a população no geral está encarando esse momento de pandemia. Era isso então, espero que todos gostem da leitura e um bom fim de semana. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. O episódio teve na edição Pedro Bastos. Eu sou Eric Halpe, até a próxima, bom final de semana, tchau, tchau.